Tu viverá pela fé. Olá, hoje é quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023 e nós estamos aqui para fazer nosso último estudo do livro de Isaías. Meus 3 recadinhos de sempre. O primeiro deles, lemos um capítulo da Bíblia por dia e todos os dias deixamos um breve estudo aqui, seja do capítulo inteiro, seja de um trecho do capítulo. Se você gosta, se você é edificado, compartilhe esse áudio com outras pessoas. Amanhã o pastor Ricardo começa com o livro de Jeremias. Então faça isso. Nós terminamos Isaías hoje, estamos entrando em Jeremias. Segundo recadinho, estamos chegando no final do ano. Compre a Bíblia 365. Ela vai ajudar você a ter uma leitura sistemática da Escritura. E acredite em mim, você precisa disso. Aqui na descrição do áudio, além da Bíblia 365, eu deixo os 2 comentários que usei como referência para o estudo de livro de Isaías. E também deixo um livro do Cacau Marx, que é um livro de introdução ao panorama da Bíblia. Se eu fosse você, compraria e leria. Edifica muito a nossa vida. Por último, nós temos estudos na igreja segundas-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e domingo temos a escola dominical, 8h30 da manhã e 17 horas. Veja aqui na descrição do áudio quais são os horários. Vá lá às 8h30 nessa segunda-feira, nesse domingo, nesse próximo domingo, vá lá às 8h30. Vai ser a nossa despedida do ano. Vai ser um prazer ter você lá comigo. Vai ser um prazer ter você na nossa última escola dominical de 2023. Bom, vamos ao estudo. E eu não poderia terminar num livro profético com um tema que não fosse o tema do justo vivendo pela fé. Eu vou ler somente 5 versículos de Isaías 66. Eu vou ler na NVI. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem, aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro, aquele que faz a oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco, e aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram seus caminhos, e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles, e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei e ninguém respondeu, falei e ninguém deu ouvidos. Fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome disseram, que o Senhor seja glorioso para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que passarão vergonha. Capítulo de 66 de Isaías não traz uma mensagem nova para o seu fechamento. O profeta continua tratando daqueles que adoram e daqueles que abandonam no período pós-exílico. Daqueles que adoram ao Senhor e daqueles que fazem uma adoração meramente cerimonial. Então o profeta fala de um tipo de pessoa que exerce uma fé genuína e de um tipo de pessoa que exerce simplesmente uma fé religiosa. Nada diferente do que nós vivemos em tempos contemporâneos. Nós temos pessoas que vivem dentro do contexto eclesiástico, mas Vivem apenas com uma forma religiosa de celebração. E há pessoas que de fato entregam a sua vida a Deus. Deus começa o texto levando o povo a entender que não está associado a um local físico. A noção de terra, de templo, tem um peso enorme para o povo de Israel e para o povo de Judá. Vocês se lembram da mulher samaritana perguntando para Jesus onde deveria ser feita a adoração? E Jesus vai falar, vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não é no monte A, não é no monte B, não se trata disso, não é no templo. Deus começa apontando que ele é soberano sobre todas as coisas. Dessa forma, ele faz uma pergunta retórica no versículo 1, e a pergunta é totalmente retórica. Ele diz assim, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês podem me edificar? Vocês podem edificar alguma casa para mim? Eu não sou soberano e fiz todas as coisas pela mão do meu poder? É isso que ele está dizendo. Que espécie de casa? E ele ainda fala, é este o meu lugar de descanso? É um templo o meu lugar de descanso? A ideia que Deus deixa claro aqui é que não se trata de um local físico. Não é somente a questão do local, é a questão do tipo de culto que é feito.
Deus pergunta no versículo 2: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. E aí ele diz a quem ele estima. Ele diz qual é o verdadeiro culto que ele estima. A este eu estimo, o humilde e contrito de espírito. Quem é humilde e contrito de espírito? É aquele que sabe que precisa de Deus. É aquele que reconhece a necessidade de Deus. É aquele que, independente das circunstâncias, esteja na alegria ou esteja na tristeza, sabe que precisa de Deus. A sua necessidade e contrição não está associada à situação que ele vive. A sua contrição está associada à sua consciência de quem ele é e de como ele precisa de Deus. Então Deus vai dizer que é o contrito que ele dá atenção. Não adianta sacrificar um boi e matar alguém, veja o que está no versículo 3. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Os que fazem cultos andam em caminhos detestáveis. Veja o final do versículo 3, diz assim: eles escolheram os seus caminhos, as suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. É isso que Deus está dizendo. E aí ele diz: por isso também escolherei um duro tratamento para eles e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei e ninguém respondeu. Falei e ninguém deu ouvido. Um parêntese, por favor, não pegue este versículo, como também o versículo de Jó, e fala: aquilo que eu temia me sobreveio. Não use a Bíblia dessa forma. Não pegue um texto fora do contexto para que você passe a crer em alguma coisa que não está na Escritura. Esse trecho não está dizendo que quando a gente tem medo de alguma coisa, ela vai sobrevir sobre nós. Não é isso. Esse texto está dizendo que Deus vai trazer o duro tratamento para as pessoas na forma das coisas que elas temem, porque elas não temeram ao Senhor, porque elas não colocaram o seu coração e vida nas mãos do Senhor. Não adianta nada não ter um temor de nada, não ter temor de algo na vida e ao mesmo tempo não temer ao Senhor. É muito importante destacar isso aqui. Ele falou por meio dos seus profetas e não foi ouvido. Veja o versículo 4. Pois eu chamei e ninguém respondeu. Deus fala isso várias vezes no livro de Isaías. Eu falei com vocês, eu não dei carta de divórcio a vocês, não foi eu que abandonei vocês, vocês simplesmente me excluíram, vocês me esqueceram. E aí ele vai dizer no versículo 5, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Deus está dizendo que há alguns que vão dar ouvido à palavra dele. Alguns que vão dar ouvido àquilo que ele fala. O profeta vê, portanto, uma ruptura no povo. Alguns adoram, outros não adoram. Alguns adoram, outros não. Com isso, ele aponta diretamente para o Novo Testamento. Ele aponta diretamente para a figura de Cristo. A figura de Cristo que se manifesta como a própria palavra, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, veio para os seus e os seus não receberam. Alguns vão temer, outros não vão temer. Há aqueles em Isaías que, diante da situação pós-exílio, só crerão se houver motivos para tal. Se eles enxergarem um templo grande, se eles enxergarem os tempos antigos do reinado restabelecido, aqueles que dependem de circunstâncias para manifestar a sua fé. Mas há aqueles que, para esses, Deus só é digno de crença se ele realiza algo. Mas há outros que não. Há outros que vão crer porque tremem no seu coração, como o profeta disse ao humilde e contrito. O tipo de restauração mostrado em Isaías aponta para aquilo que é comum em toda a Bíblia. A Bíblia é uma história de criação, queda, redenção e restauração. Deus, durante todo o livro de Isaías, mostrou ao povo que seu pecado era a antítese do propósito da criação e que isso levaria à queda. Foram criados para adorar a Ele, mas se prostraram diante de outros ídolos, ou seja, caíram da adoração a outros ídolos. Deus agiu pacientemente, mas mostrou que isso traria o quê? Juízo. Deus mostrou isso várias vezes. Até o capítulo 39, o povo ainda não estava exilado. Entre 40 e 55, o povo já está durante o período. Ainda assim, durante o período de exílio na Babilônia. E depois do capítulo 56 para frente, o povo já está de volta a Judá, está voltando a Judá. Ainda assim, mesmo diante da queda,
Deus agiu de forma misericordiosa, mesmo quando eles estavam no exílio. Deus anunciou que enviaria o servo sofredor. Em Isaías, isso representou a volta do exílio. Em uma visão escatológica, isso representa o servo sofredor Jesus, que vem e sofre pelos nossos erros, pelos nossos pecados, para nos restaurar. O povo foi liberto, mas voltou precisando aprender, ou seja, veja, houve criação, houve queda, houve o quê? Houve a redenção e aí precisa haver a restauração. O povo foi liberto, mas voltou precisando aprender o que é adorar a Deus genuinamente. Muitos deles não fizeram isso, por isso Isaías 66 mostra que grande parte do povo foi restaurada à terra, mas continua fazendo aquilo que é mal aos olhos de Deus. E, por outro lado, Isaías, nesses 5 versículos do capítulo 66, mostra que alguns deles prestam culto genuíno ao Senhor. E que não precisam de um templo, não precisam de uma manifestação viva de coisas funcionando. Eles não abandonaram a Deus. Eles, pelo contrário, creem no seu Deus. Eles buscam o seu Deus. A libertação e a restauração foram anunciados por Deus. Nós aprendemos isso em Isaías. E aprendemos que ele fala sempre antes de executar. A libertação não é o esforço do povo, mas o que Deus demanda do povo quando ele volta do exílio liberto é que eles creiam na libertação que ele providenciou. Alguns creram, outros não, como a gente viu nesses 5 versículos de Isaías 66. Por isso, o justo viverá pela fé. Alguns creram, que são contritos no coração, quebrantados no seu espírito, porque entendem que precisam de Deus. Outros simplesmente não creram. Isaías é dessa forma, nesses 5 versículos de 66, uma visão clara do que vai ser encontrado em Cristo. Alguns, ele veio, ele trouxe a libertação. Veja, o povo estava na sua terra, ou seja, foi criado até versículo 39, estava na sua terra e viveu em desobediência. Veja, o homem foi criado e viveu em desobediência. Deus fala que isso vai provocar a queda. Em Isaías significa o exílio, houve a queda, o povo caiu, nós caímos pelo pecado. Veja, durante o exílio, durante o período da queda, Deus fala, eu vou enviar um restaurador para vocês. Deus envia a restauração. Deus diz, eu vou enviar um restaurador a vocês pelos profetas, e envia Jesus. Jesus veio. O povo é restaurado à sua terra. Jesus nos restaura a comunhão com o Pai. E agora nós precisamos do processo e do caminho de restauração, que só Ele promove. Isaías mostra entre o capítulo 56 e 66, e aqui especificamente no capítulo 66, que isso depende da fé. É a visão clara do que é encontrado no testemunho de Cristo. O servo sofre e restaura no nosso lugar, mas assumir o papel que o servo coloca sobre nós, a restauração que ele coloca sobre nós, depende da fé na sua obra. Em Isaías 66, nós vemos claramente que grande parte do povo judeu simplesmente não creu. Em Cristo, nós vemos que grande parte do povo simplesmente não crê. Às vezes, só vive uma vida religiosa sem crer. Que Deus possa nos iluminar nos olhos do nosso entendimento para que nós possamos ter fé na obra de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Deus te abençoe, foi um prazer estar com você aqui nesses estudos de Isaías. Para mim, foi o mais importante, foi para mim, porque eu aprendi muito. Eu tive uma oportunidade sem igual de aprender sobre um livro que eu não conhecia, de aprender sobre um texto que eu não conhecia. Eu estimulo você a estudar um pouco mais a Bíblia, para que você conheça mais o Deus das Escrituras. Deus te abençoe.